Olá pessoal, Revista Horse TV, de volta aqui para falar daquele assunto que vem tirando o sono de proprietários, criadores, cavaleiros, enfim, todas as pessoas envolvidas com cavalo no Brasil, o mormo. Já falamos sobre isso em outra ocasião, o Werner aqui que explicou a diferença da polêmica entre os exames, PCR, fixação de comprimento, maleína. O assunto foi até abordado na última edição da Horse, que está nas bancas ainda. Mas agora temos uma novidade, né, Werner? O caso da égua Bionda, lá do Rio Grande do Sul. Explica para nós o que aconteceu, como é que começou isso e como é que desenvolveu esse caso lá, que agora a égua foi diagnosticada como positiva pelo exame de fixação de comprimento e agora com o exame de PCR, que é o exame que o Werner defende, deu negativo. É um caso atípico realmente, porque essa égua teve não digo uma falha, mas uma falta de conhecimento onde a égua estava prenha. E o proprietário não sabia, não informou no primeiro exame, quando ela foi fazer um exame. E é comum, todo veterinário sabe que no formulário de requisição para exame de mormo está lá que você tem que indicar se a égua está prenha ou não. Como o proprietário não sabia, não avisou, e há um grande risco do soro positivo dela ter sido pela prenhez. Então ela foi positiva no primeiro momento porque estava prenha, porque há uma variação hormonal, é isso? Esse soro positivo é causado por uma variação hormonal, mas a técnica é perfeitamente capaz de separar isso, é só fazer uma adaptação. Mas o técnico que está realizando a técnica tem que estar ciente que aquele animal está gestando. Como nem o proprietário sabia, nem o pessoal da defesa sabia, simplesmente não fizeram. Isso mostra um pouco o descaso que está tendo com relação ao diagnóstico do mormo no Brasil, né? Você diagnosticar, você fazer o exame numa égua e não levar em consideração que ela está prenha, sabendo que isso pode interferir no resultado, é meio emblemático para mostrar como esse problema vem sendo tratado no Brasil. Isso é verdade, porque o proprietário, depois que teve o soro positivo, entrou na justiça solicitando que se fizesse o exame de PCR, e a égua foi diagnosticada com prenhez positiva nesse período onde estava se aguardando o exame de PCR. Nesse momento era só ter ido lá, coletado o sangue da égua novamente, repetido o exame, adaptado à técnica, e eu acredito que ela teria dado negativo o resultado. Há outros casos de variação hormonal que pode afetar no resultado do exame, Werner? Olha, já teve proprietários que me procuraram, que perguntaram, porque teve um caso de um cavalo criptorquídeo que foi diagnosticado positivo. Criptorquídeo? É um cavalo que tem apenas um testículo, então também causa uma diferença hormonal, um desequilíbrio hormonal, mas na literatura eu desconheço qualquer outro desequilíbrio hormonal que cause essa soropositividade, a não ser a prenhez. Agora, esse caso da égua Bionda, é uma égua caseira que você estava me explicando? É uma égua que assim ela vive como um cachorro, ela vive no quintal da casa do proprietário, ela não sai do quintal da casa do proprietário, ela não tem contato com outro animal. Ela simplesmente sai da propriedade uma vez por ano para fazer esse desfile tradicional, que é o desfile de farroupilha, onde esse ano o pessoal da defesa obrigou que se fizesse o exame para mormo devido à situação que nós estamos vivendo hoje no país. Há muitos casos sendo discutidos na justiça com relação a esses exames. Muita gente está usando esse mesmo argumento seu do PCR, mas nem todo mundo está tendo o sucesso que você teve nos casos que você está envolvido. Por que isso está acontecendo, Werner? Quando passa para a parte jurídica necessita de subsídio técnico para que tome as suas decisões. Em muitos casos que estão entrando solicitando o PCR, eles estão solicitando, pedindo, mas estão sem argumento técnico para justificar o porquê do pedido. Então acaba que o juiz não entende que a falha não existe e acaba não deixando fazer o exame. Agora, há uma dúvida também sobre o tipo de exame PCR. Existem vários tipos de PCR. Eu queria que você me explicasse um pouquinho isso, como funciona. Existe. A técnica de PCR ela pode ser feita de várias formas. No caso do que nós estamos discutindo aqui, que todo mundo diz que o PCR que eu defendo não funciona, é o PCR em tempo real ou o PCR total. E o outro PCR, que dizem que tem que ser feito de tecido ou de secreção do animal, chama PCR em agar-gel. Realmente, se a gente coletar o sangue do animal e usar a técnica de PCR em agar-gel, pode ser que o animal venha como um resultado negativo estando contaminado. Agora, o PCR em tempo real ou total, esse não tem como, porque esse diagnóstico, esse exame de PCR total é o exame realizado no ser humano com diagnóstico feito pelo Adolfo Lutz. Agora, o MAPA, o Ministério da Agricultura, parece que vai contra-argumentar falando que esse exame de PCR não é eficaz para diagnosticar o exame. O que você tem a falar sobre isso?
Sim, eu já tive essa informação, eu sei que eles vão questionar e eles vão argumentar que foi utilizado, eles vão usar como alegação o PCR em agargel. E o que nós utilizamos não foi o PCR em agargel, nós utilizamos o PCR em tempo real, o PCR total. Mas que é feito no sangue, né? Que é feito de uma amostra de sangue. Mas nós podemos fazer, para solucionar o problema, vamos fazer o PCR em agargel da saliva do cavalo. É possível isso? É possível, já que diz que é uma secreção, diz que todo mundo diz que a forma de contaminação é contato, por fômite, por coxo de água que o cavalo contaminado vai beber. Então, se isso é um conhecimento comum, acredita que está na saliva a bactéria. Então, vamos fazer o PCR da saliva. Werner, qual a expectativa com relação a esse caso da égua Bionda? Olha, é um caso, vai ser a parte jurídica, então o juiz é quem vai decidir, vai ter um parecer técnico da parte questionando o exame. Eu acredito que depois eu vou ser novamente acionado para questionar o que está acontecendo, mas a técnica está aí, a tecnologia está aí, o ser humano está aí para provar isso, o diagnóstico em ser humano é feito dessa forma, então eu não consigo entender por que no ser humano funciona e no cavalo não. E esse caso da égua Bionda também é emblemático para mostrar essa confusão que há em torno desse problema do mormo em todo o Brasil, que está impedindo proprietários, criadores de exportar cavalo, levando alguns cavalos para sacrifício sem ter certeza absoluta que aquele cavalo está contaminado. A gente não conhece nenhum caso de cavalo sintomático no Brasil. Como você vê, quais são suas perspectivas para o futuro desse problema, para resolver esse problema? Realmente está um problema seríssimo no nosso país. Nós estamos com a exportação bloqueada, nós não podemos exportar mais cavalos até que isso seja solucionado. Eu acredito que tem que sentar todo mundo, uma banca de profissionais que entendem do assunto e não ficar cada um puxando a sardinha para um lado. E resolver esse problema de uma forma coerente, técnica. Eu acho que a justiça, hoje em dia, o problema está muito mais sendo decidido juridicamente do que tecnicamente. Tem a normativa, tudo bem, vamos tentar mudar a normativa. Acho que uma normativa, ela já foi modificada, ela era de 2004, ela foi modificada em 2013, então há possibilidade de modificar, tanto que já foi modificada. Eu acho que é simplesmente modificar, vamos fazer um diagnóstico correto e tentar solucionar esse problema que nós estamos vivendo. Werner, o fato de vários cavalos já terem sido sacrificados com base nesses exames de fixação de complemento, Western blot e maleína, que são exames imprecisos, segundo você coloca, pode ser um entrave para haver uma mudança na normativa a partir desse momento? Eu acredito que sim, porque isso vai causar um incômodo seríssimo nos proprietários que já tiveram seus animais eutanasiados. Inclusive com indenizações, né? Vão buscar alguma forma de indenização moral, financeira, porque muitos cavalos eutanasiados realmente tinham o custo financeiro, eram de criadores, mas muitos cavalos eutanasiados tinham o custo sentimental, era de crianças, era de filhos, de pessoas, como o próprio caso da Bionda, que é de um casal de idosos. Enfim, vamos ter que parar uma hora aí para discutir esse negócio. É um problema aí que não tem perspectivas de solução a curto prazo, né, Werner? É um problema sério. Eu não vejo uma saída assim razoável para isso, mas que tem que sentar e ser conversado, tem. Não podemos cada um ficar puxando para um lado, cada um questiona um lado. E está aí, a tecnologia está aí, o ser humano comprova, o diagnóstico é a base do PCR, não tem o que questionar. O que eu fico me perguntando é por que no ser humano pode e por que no cavalo não pode. Exatamente a mesma técnica de desenvolvimento, uma técnica que já foi desenvolvida há muito tempo. Infelizmente vamos ter que conviver com esse problema por mais algum tempo e nós da revista Horse vamos estar aqui acompanhando e passando para vocês as principais informações sempre em primeira mão sobre esse problema do mormo e tudo que envolve os cavalos no Brasil. Fique ligado, revista Horse, o mundo do cavalo nas bancas e também na sua TV.